Hoje eu tô na capital nacional do mármore e granito, que fica aqui no Espírito Santo. Sabe qual é? O maquinário pesado fica pequeno diante da imensidão desses paredões de rocha. Estamos numa pedreira de onde são extraídos mármore branco e mármore cintilante. Ela ocupa uma área equivalente a 90 campos de futebol em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Daqui saem cerca de 200 blocos de rochas ornamentais todos os meses. Elas são extraídas em porções bem maiores, chamadas de pranchas. A gente vai acompanhar aqui agora o processo de tombamento de uma prancha de mármore. Aqui são 500 toneladas que vão ser derrubadas exclusivamente para a gente ver agora. Olha aí. Após a extração, as pranchas são divididas em blocos menores que podem ser transportados por caminhões. Eles são lavados, avaliados e precificados. Depois, são expostos aos visitantes. Cerca de 30% dos compradores são estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, da América Latina, da Europa e da China. 70% são empresas brasileiras que vão fazer o beneficiamento e transformar os blocos em placas. A gente primeiro busca as informações do comercial, para a gente fazer uma extração de acordo com que o material fique interessante para venda. E aí a gente começa o processo de avanço de cada frente, que aqui a gente chama de cava, E com esse avanço, a gente acompanhado pelo comercial, a gente faz o processo de furação, de corte, e o beneficiamento não é feito hoje aqui na indústria, é feito ao lado, cerca de 7 km, e dali parte a chapa para todo o Brasil. Foi nos anos 60 que as atividades começaram aqui na pedreira. Ela pertence a uma empresa ainda mais antiga que ajudou a construir Brasília e começou a extrair e a vender rochas ornamentais no Rio de Janeiro, mas logo se mudou para cá. O desafio do mármore é um pouco maior na extração, porque o aproveitamento do mármore, em termos de beneficiamento, ele não passa de 14%, no máximo 15%, mas chega até 8% de tudo que é retirado para você produzir a chapa. Então, você vê o grau de dificuldade. Se você produz 1.000 metros, praticamente só 100 metros vai ser vendido. Cachoeiro de Itapemirim é o maior polo de extração e beneficiamento de rochas ornamentais do Brasil. A atividade movimenta a economia da cidade e do estado. De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves, a indústria é responsável por 20% do PIB da região e impulsiona o setor de serviços, responsável pela maior fatia, 65%. Juntos, Cachoeiro, Vargem Alta, Muqui, Atílio Viváqua, Mimoso do Sul e Apiacá tiveram um PIB de quase 8 bilhões de reais no último levantamento realizado com dados de 2020. A história da extração de rochas em Cachoeiro começa bem antes da extração do primeiro bloco, lá no início do século XX, e evoluiu bastante nas últimas décadas. Começa em 1902 aproximadamente, ainda com a questão de calcário, que nós vamos ter a dona Henriqueta Rios, que em sua área ela contrata, pede pesquisas e descobre que ali há uma reserva de calcário. O tempo vai passando, você tem a utilização, você tem o uso na questão do cimento, daí você tem a fábrica de cimento ali onde era a fazenda Monte Líbano, naquela região toda. E em 1957 você tem a primeira extração de bloco de mármore aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E daí para esse crescimento, para o avanço, para a vinda de novos pioneiros, investidores que foram desenvolvendo, levando o mármore de Cachoeiro para o Brasil e depois para o mundo. E aí nós temos todo hoje um arranjo produtivo local bastante completo, bem diversificado, com indústria, com fornecedores, tanto de matéria-prima como de equipamento, de insumos, e Cachoeiro foi ganhando a fama. Tanto é que o nosso mármore aqui de Cachoeiro ele tem uma indicação geográfica. Ele teve o reconhecimento pelo INPI como uma IG, mármore de Cachoeiro, embora esse mármore você tenha ele numa lente de Cachoeiro, Vargem Alta, alguma coisa em Castelo, e é uma qualidade assim que encanta o mundo aí. Essa empresa, com mais de 20 anos no mercado, inaugurou no final de 2022 uma nova unidade de beneficiamento de rochas em Cachoeiro, com 120 mil metros quadrados de área total. Pessoal, essa pedra aqui tá bruta,
ela acabou de ser extraída da pedreira, está um pouco suja. Quando a gente molha, vocês vão ver só o que vai acontecer. A água tira a poeira e revela a beleza da pedra bruta. Já temos uma ideia de como que ela vai ficar. Do pátio, os blocos são transportados para a área de corte, onde vão virar chapas. Trabalho para essas máquinas enormes. Os cortes são feitos por um conjunto de fios diamantados que correm numa velocidade de 32 metros por segundo, ou 115 km por hora. Demora 1 hora para que a máquina consiga avançar por 10 centímetros em blocos de quartzito, rocha mais resistente que o mármore e o granito e bastante demandada pelo mercado ultimamente. O bloco a gente recebe ele na empresa, esse bloco ele passa por uma seleção e após essa seleção ele é direcionado para a área de corte, né? Então esse material ele é cortado até com tiares multifios, né? Nós temos hoje aqui em Cachoeiro 4 máquinas multifios. O fio diamantado, leigamente falando, é um cabo de aço com pérolas diamantadas que a gente faz o corte no bloco. Então essas máquinas elas propiciam realmente esse corte desse material que a gente trabalha hoje, que é o material mais duro, que é o quartzito. Depois do bloco fatiado em chapas, ele vai para um outro processo. Ele vai para um outro processo. A gente vai seguindo o processo de beneficiamento, né, que a gente chama, que o primeiro processo é o primeiro processo de tela e resinagem. Ou seja, são materiais frágeis que exigem, né, certo cuidado. Então a gente primeiro faz uma tela de reforço, ou seja, para a gente estruturar o material. Em seguida a gente faz a primeira resinagem do material, né? Ou seja, e nessa primeira resinagem tem sempre um trabalho manual, um pedrisco que a gente coloca, um pigmento, sempre tem um carinho, assim, um cuidado, porque por mais que a gente viu muita tecnologia, o nosso setor ele tem um viés artesanal, ou seja, precisa também daquele cuidado humano, desse cuidado humano, exatamente. Não é colocar na máquina e vai para frente. Então cada bloco é um bloco específico, cada bloco tem que ter um cuidado específico. Então assim, é um trabalho muito particular e individualizado mesmo. Esse é o resultado. Cada chapa é única, com seus desenhos, cores e texturas. Verdadeiras obras de arte da natureza, realçadas pelo trabalho do homem com a ajuda da tecnologia. A empresa é considerada pioneira no país no beneficiamento do quartzito. Ela conta com um setor de pesquisas que faz análises e aponta os materiais que podem ser usados. Aqui nesse microscópio a gente consegue ver os minerais que tem na rocha. A gente consegue ver minerais, contato entre os minerais, consegue ver um pouco também relação de distribuição deles. É aqui que a gente consegue entender quais minerais que dão a cor para o nosso material. Cada mineral tem uma dureza específica. A gente sabendo quais minerais que tem nessa rocha, a gente sabe qual é a dureza do material. E aqui também, por causa da relação entre os contatos dos minerais, a gente consegue ver possivelmente se ela absorve mais, se ela absorve menos, mas isso também existem outros testes que vão quantificar essa absorção ou porosidade para a gente. Pesquisas e investimentos em tecnologia tornam Cachoeiro e o Espírito Santo referências mundiais na extração e no beneficiamento de rochas ornamentais. Grupos de compradores de vários cantos do planeta desembarcam todos os anos aqui no estado para conferir as novidades do setor, na Cachoeiro e na Vitória Stone Fair. Esse ano, a Vitória Stone Fair, maior feira de rochas ornamentais da América Latina e uma das maiores do mundo, completou 20 anos e movimentou cerca de R$1 bilhão. A Vitória Stone Fair hoje ela é a maior feira de rochas ornamentais das Américas, né? E a gente está com uma edição especial comemorativa de 20 anos de feira. Nossa. A Vitória Stone Fair, a primeira vez que a gente fez ela aqui na Grande Vitória foi em 2003. Né? E de lá para cá a gente vem trabalhando realmente ali para fazer uma promoção do setor e a Vitória Stone Fair, ela cumpre muito bem esse papel, né? Ela ganhou uma visibilidade internacional muito grande ali. Hoje ela figura entre as 4 feiras mais importantes do mundo, né? Então quando você fala em eventos, né? Quando você fala em setor de rochas brasileiro, mas também do mundial, você tem algumas feiras importantes ali nos Estados Unidos, na China, na Itália, e logo em seguida você vem para o Brasil, né? Até mesmo pela importância que o Brasil tem no setor de rochas ornamentais. O Espírito Santo é o maior exportador brasileiro de rochas ornamentais, responsável por mais de 80% do faturamento nacional. Em 2022, nosso estado movimentou mais de R$11,5 bilhões.
Desse total, 5,5 bilhões foram comercializados no mercado externo para exportação e pouco mais de 6 bilhões de reais foram no mercado interno, de acordo com dados da Futura Inteligência. O setor como todo, né, ele vem se profissionalizando, ele vem melhorando a questão desse trabalho em relação a feiras, né, um trabalho Centro Rocha, que é um trabalho focado na questão de exportação, que tem feito um trabalho principalmente em parceria com a Apex, que vem fazendo essas promoções, e o sindicato vem colaborando principalmente no mercado interno, né, ajudando as pequenas empresas a fazer essa transição, principalmente alcançando a exportação, que é o grande objetivo de todas as empresas, onde você consegue minimizar os impostos e, obviamente, aferir maiores lucros. Existem no Espírito Santo 1.400 empresas envolvidas na extração e no beneficiamento de rochas ornamentais em 67 dos 78 municípios capixabas. O setor gera 120 mil empregos. A produção do nosso estado coloca o Brasil entre os maiores produtores e exportadores do mundo. Com mais de 1.200 materiais, nosso país é reconhecido pela diversidade geológica e pela qualidade na produção. Você vai ver também em Mundo Business o processo de transformação digital de uma das mais tradicionais empresas do varejo capixaba. Os aplicativos são uma nova aposta para impulsionar as vendas. No quadro Profissões em Alta, o trabalho dos engenheiros de robótica. Eles desenvolvem projetos de automação e controle nas indústrias e empresas. Mundo Business acompanhou de perto as obras do maior empreendimento em construção no estado do Espírito Santo e também o lançamento do prédio mais alto de Vitória. Eles surpreendem pela proposta e pela localização. É nesse terreno de mais de 30 mil metros quadrados, no final da orla de Taparica, em Vila Velha, que está sendo construído o maior empreendimento imobiliário do Espírito Santo. O Taj Home Resort vai ter 2 torres. Uma delas com quase 160 metros e 50 andares. Vai ser mais alta, por exemplo, do que a famosa Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, que tem 93 metros de altura. A outra torre vai ter 25 andares e está em estado mais avançado de construção. Foi aqui que o idealizador do empreendimento, o empresário Rodrigo Barbosa, nos recebeu. Como tudo que você acredita e luta, principalmente quando ninguém fez antes, Ricardo, isso dá um gostinho especial, entendeu? Nós insistimos e hoje estamos aqui, como você disse, no 22º andar da Torre Leste, que já é um visual lindo e ainda falta subir mais alguns andares, né? Aqui faltam subir 3 e atrás é o dobro dessa altura, um pouco mais que o dobro dessa altura ainda, mas já vai caminhando para a sua 5ª laje. E as pessoas vão poder visualizar a torre de trás com muito mais velocidade agora, porque foi uma fundação complexa, atípica, mas que saímos dela com sucesso e a coisa de 15 dias atrás entramos nas lajes tipo, que são as lajes de apartamento. Isso é uma rotina, ou seja, isso foi há 15 dias, já batemos a 2ª laje. Ou seja, a cada 10 dias nós vamos poder ver uma laje subindo na torre de trás. Agora a gente está falando do maior empreendimento em construção residencial aqui do Espírito Santo. Isso exige também uma complexidade de engenharia e tal que vocês precisaram superar, né? Aliás, o que tornou Vila Velha conhecido no Brasil inteiro. O Taj ficou conhecido no restante do país e em boa parte do mundo. Nós já há 8 anos anunciamos nos Estados Unidos e na Europa. A dificuldade aqui não é o quantitativo de concreto. O que a altura nos trouxe foi a necessidade de um pouco mais de conhecimento técnico. Tivemos que contar com alguns engenheiros do sul do nosso país para poder fazer estudo de vento, túnel de vento, mesmo porque esses dados são fundamentais para que o engenheiro calculista estipule a mais aproximada relação de aço-concreto que possa existir. Mais de 2.000 caminhões de concreto já foram utilizados na construção das 2 torres.
Também vai ser construída uma área de lazer e serviços que vai ocupar a maior parte do terreno, 21 mil metros quadrados. A ideia é que os moradores se sintam não em um condomínio, mas num resort. Em frente ao empreendimento, na quadra da praia, está sendo construído um beach club exclusivo. O Beach Club foi uma ideia que veio depois que a gente tinha vendido aí aproximadamente 50 unidades. É ali que vão estar as 36 bicicletas do condomínio com a manutenção do condomínio. É ali que vão estar 6 pranchas de stand-up. É ali que vai ter uma piscina num segundo piso, é uma área que você só pode fazer sobrado. Uma piscina com borda infinita para que aquelas mães ou pais que não querem ir à praia, mas gostam de ver o filho lá brincando nas suas quadras de beach tênis, que vai ter também, aí já na areia da praia, já com consumo individual e público, tá certo? E a quadra de futevôlei também, que o próprio condomínio vai instalar lá. Assim como bastante serviço nesse beach club. Ele, além de ter uma mercearia autônoma, é onde vai ficar funcionário do condomínio com ramal telefônico, esse conforto que todo resort tem. Foi o que nós tentamos trazer para cá. Com 390 apartamentos no total, dos quais 130 já vendidos, esse empreendimento promete marcar o novo ponto de desenvolvimento imobiliário da cidade de Vila Velha, no bairro Jockey. As unidades já comercializadas somam 870 milhões de reais. Pouco mais da metade dos compradores são capixabas. 25% são de outros estados e 23% de outros países. Entre eles, o cantor Zezé de Camargo e o atleta e influenciador Paulo André. O valor geral de vendas passa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A entrega do empreendimento, assinado pela grande construtora, está prevista para novembro de 2026. Ele vai ter apartamentos amplos de alto padrão com 3 e 4 suítes. Novos empreendimentos impulsionam o desenvolvimento de regiões ainda pouco exploradas pelo mercado imobiliário. E a demanda por imóveis no município é grande. O reflexo disso é a valorização do preço do metro quadrado. Em Vila Velha, por exemplo, houve aumento de quase 15% nos últimos 12 meses. E o valor médio passou para R$ 7.522 o metro quadrado. O município está na 13ª posição no ranking do preço médio do metro quadrado do país. O levantamento foi realizado pelo índice FIPZAP e inclui 50 cidades de todo o Brasil. Vitória teve o maior preço médio de vendas de imóveis residenciais entre as capitais brasileiras no mês de abril, R$ 10.353 por metro quadrado. Ficou no 3º lugar, considerando todas as cidades da pesquisa, atrás apenas de Balneário Camboriú e de Itapema, em Santa Catarina. A valorização em 12 meses foi de 11,5%. Os preços de metro quadrado nas nossas cidades têm avançado e não é à toa. Além da qualidade de vida, dos investimentos em infraestrutura urbana, os nossos empreendedores têm investido cada vez mais em modernizar e diferenciar os seus projetos. Esse daqui, por exemplo, tem piscina com borda infinita, com vista para toda a Grande Vitória e até rooftop. O Una Residence foi inspirado nas construções de Miami, nos Estados Unidos. Vai ser erguido no bairro Monte Belo, em Vitória, entre Bento Ferreira e o centro, em frente à Avenida Beira-Mar. Rodrigo, assim como em Vila Velha, aqui em Vitória vocês apostaram numa localização promissora, né? A gente está aqui na Beira-Mar, não é uma localização óbvia para construtoras de grande porte, mas vocês resolveram apostar aqui. Nós percebemos, com o passar dos anos, as pessoas estão buscando muito privacidade. Como que você faz vivência num terreno de 1.000 metros quadrados, 1.500 metros? Você encontra uma dificuldade muito maior. Segundo, como você traz privacidade fazendo a pessoa morar em bairros excelentes, mas totalmente habitados. Então, você sabe o que é você chegar depois de um dia cansado e entrar no seu apartamento, na sua sala e não poder abrir cortina. Vai ser o prédio mais alto da capital capixaba, com 128 metros de altura e 37 andares.
Foi lançado em janeiro e 101 das 124 unidades já foram vendidas, somando mais de 200 milhões de reais. O Una também é um projeto da Grande. A construtora está completando 10 anos no mercado em 2023. O que eu posso passar para as pessoas? Toda vez que elas acreditarem em alguma coisa muito bem embasada, mesmo que diversas pessoas critiquem, como eu sofri durante muito tempo críticas, e as pessoas não acreditem, teme no seu propósito que você vai alcançar e vai se dar bem, e depois as pessoas vão falar bem de você também. Tá gostando do conteúdo? Então não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Lá no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e também no meu Instagram, @RicardoFrizeira. Pega aí a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que aparece na tela. As vendas de obras de arte ultrapassaram a marca de 70 bilhões de reais no último ano. Na América Latina, o Brasil é o principal consumidor. Pintada por Leonardo da Vinci em 1500, a tela Salvator Mundi é a obra de arte mais cara do mundo. Foi comprada em 2017 pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita por mais de 2 bilhões de reais. Obras de artistas renomados despertam o desejo dos colecionadores e movimentam o mercado da arte. Em 2022, as vendas somaram 70 bilhões de reais, voltando ao nível pré-pandemia. O aumento de 3% em relação aos anos anteriores se deve às vendas na fatia mais exclusiva desse mercado, em que as obras de arte podem custar milhões. Na América do Sul, o Brasil é o país que reúne mais compradores. Diretora de uma galeria de arte contemporânea da capital capixaba, Lara Brotas explica como é feita a curadoria. A gente tem uma curadoria e um grupo curatorial. Hoje, a gente está implementando uma diretoria artística. A seleção se dá muito em torno do grupo de artistas representados. Então, a gente faz questão de ter uma diversidade de suportes. Eu tenho interesse em trabalhar com grandes escultores, com grandes pintores. E, ao mesmo tempo, a gente busca essa efervescência, o vigor da produção jovem contemporânea. A galeria foi fundada há 17 anos. Atualmente desenvolve vários projetos com o objetivo de aproximar o público do mundo da arte e assim formar apreciadores das obras. Hoje a galeria conta com projetos que vão desde projetos de arte e educação para crianças. Além disso, a galeria tem uma agenda de exposições, de feiras. Nós temos o ciclo de cursos, nós temos as viagens de imersão e o Clube do Colecionador, que é um projeto que é muito importante para nós, é um projeto que já tem 10 anos e é um projeto que busca formar colecionadores. Busca a relação de aproximação do público com a arte, que é da mesma forma que você apura o paladar, você apura o olhar. Das galerias para as ruas, a arte urbana está presente nos muros, escadarias, fachadas de prédios. As obras chamam a atenção de quem passa e despertam o interesse da população para apreciar outras obras e formas de expressão artística. Esse painel de 65 metros de altura é uma homenagem ao Espírito Santo. Ele fica na entrada de Vitória para quem chega pela segunda ponte. Desde o planejamento até a execução foram 6 meses. Todo o trabalho foi feito pelos integrantes deste estúdio de criação de Vitória e foi concluído em janeiro deste ano. Você está propondo um elemento, um trabalho visual, mas tem a parte da mão na massa. Como que eu executo isso? Então você tem que aprender técnicas, você tem que encarar medo de altura, você tem que lidar ali com burocracia, com segurança, com muita coisa para executar, porque é muita gente envolvida num trabalho dessa proporção. Sempre que possível a gente está envolvido em alguns projetos assim
não são tão comerciais, mas são para a gente desenvolver mesmo o lado artístico, se expressar. No caso do trabalho lá da Piedade, a gente queria trazer uma mensagem de paz, de esperança, visão de futuro, né? Foi um trabalho realizado em 2020 e a gente interagiu muito ali com os moradores, passamos meses lá. Alex tem sempre à mão um caderninho para quando bater a inspiração. Durante o nosso papo, ele fez um esboço de um beija-flor e uma orquídea. Depois, deu continuidade no computador. A ideia sai através da sua mão ali, direto no papel, tem a textura, é uma forma de... E é a maneira que a gente aprende inicialmente. Então as ideias fluem melhores, assim, pelo menos para sair da sua cabeça. E aí depois eu uso o computador como uma ferramenta de finalização. E é uma ferramenta para agilizar o processo de pintura, eu consigo desfazer, estudar, mudar a cor, então tem essa facilidade, assim. Repare que ele usa uma caneta especial e os traços aparecem lá na tela. Depois é hora de colorir o desenho e olha só o resultado. A tecnologia traz novas possibilidades aos artistas. Mais de 9.000 artistas estão no cadastro de fornecedores de obras de arte de uma rede de franquias com unidade em Vitória. Os quadros são resultado de processos digitais. Todos os nossos quadros, eles são impressões digitais, né? São impressões em muita qualidade, né? São equipamentos que já estão no mercado há alguns anos, que produzem reproduzem essas obras, mas na produção dessas obras, os artistas eles têm diferentes técnicas, né? Tem artistas que realmente trabalham 100% no digital, né? Com programas de computador que permitem a eles explorar técnicas variadas, e temos artistas que trabalham da forma mais tradicional, pintando telas e digitalizando isso e disponibilizando para a gente. A Urban ela trouxe para o mercado uma proposta de galeria de arte democrática e diferente. Então, na visão da Urban, qualquer um pode ser um artista. Para a empresária, a tecnologia veio para ampliar o conceito de arte, de forma que todos possam ter obras em casa, por valores bem mais acessíveis do que no mercado, digamos, mais tradicional. É democrático tanto para quem consome arte quanto para quem produz, porque a gente absorve no acervo trabalhos de artistas independentes em estilos variados, com técnicas variadas, e um acervo digital ele não tem uma limitação de espaço físico, né? Se a gente fosse apenas comercializar o que a gente tem aqui dentro da loja, realmente a gente teria que ser um pouco mais seletivo. O que eu vou ter esse mês? O que meu cliente está buscando? Mas a gente consegue ter uma exposição de uma exposição de introdução e recorrer a um acervo muito mais amplo. No varejo, uma das mais tradicionais redes do Espírito Santo está fazendo uma transformação digital. A aposta é que os aplicativos vão mudar a relação com os consumidores e impulsionar as vendas. Olha aí. Com certeza todo capixaba conhece a promoção. 12 horas seguidas de descontos em aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, das 7 horas da manhã até 7 da noite. É a famosa promoção 7 a 7 Cipolate. Com mais de 60 anos de história, a empresa tem 46 lojas físicas no Espírito Santo e na Bahia e está passando por uma grande transformação digital. A empresa, ela, por não ter entrado muito forte há anos atrás no e-commerce, tá? Isso nos deu a possibilidade de aprender a fazer correto no e-commerce. Vocês aprenderam com o erro dos outros. Exatamente. Então o que está acontecendo agora? Legal, né? isso. Nós temos uma estrutura que nós estamos montando de e-commerce desde do meio do ano passado. Essa estrutura, ela justamente está crescendo de forma sustentável, os 3 dígitos, mas a base também era bem mais baixa, porque a gente não dependia do e-commerce. E a gente quer continuar não dependendo do e-commerce. A gente quer que o e-commerce seja uma venda adicional para a empresa, uma venda de conveniência para a empresa. Tá? Ao fazer isso, você tem literalmente uma agregação de valor e não uma dependência. Legal. Então hoje o e-commerce ele está crescendo sustentavelmente justamente porque a empresa não depende daquela venda hoje para viver. Ela vive das lojas físicas dela e os canais alternativos, né, que são os novos canais, eles são adicionais.
Desde 2015, os clientes podem fazer compras pela página da empresa na internet. Vão contar também com um aplicativo, com um monte de recurso para facilitar as transações. Nesse projeto, inicialmente, a gente vai estar atuando especialmente na região do Espírito Santo e Bahia, e a gente vai estar com um foco muito grande em atendimento ao nosso consumidor, onde o consumidor vai poder comprar no aplicativo e buscar na loja, ou ele pode comprar no aplicativo e você entrega a mercadoria na casa dele. A gente tem um outro projeto, também com a GlobalSys, que é o nosso principal parceiro hoje de inovação, e a gente vai fazer um projeto dentro da loja. Esse projeto ele vem contemplando a gente trocar o modelo tradicional de a gente trabalhar com o vendedor, ir até o caixa, paga, vai para a expedição para pegar a nota fiscal. A ideia realmente é o vendedor fazer toda a operação de venda. Então ele sou atendido, emite a nota fiscal, vai à expedição, pega o produto e vai para casa. Então a gente pega esse back-office hoje de loja e a gente consegue fazer um foco principalmente nesse serviço. Fica mais rápido, a gente diminui a burocracia. A empresa tem um centro de distribuição com 17 mil metros quadrados em Viana para abastecer as lojas físicas e também o comércio eletrônico. Todo o processo está sendo avaliado. A gente está querendo, agora com um e-commerce já estruturado, com uma plataforma sustentável, com a possibilidade de vender para os estados, nós queremos aumentar a convergência entre o físico, tá, e o virtual. Então a gente criou uma área de transformação na companhia. Então hoje nós temos um CTO. Então a gente contratou uma consultoria recentemente, Legal. que está na empresa há 8 meses e que está sendo responsável por toda a revisão da nossa cadeia de abastecimento. Desde a redefinição da nossa árvore mercadológica até o nosso pós-venda. Tá? Então isso passa por uma série de transformações ali dentro. Muita coisa que era feita de manual, a gente está sistematizando, a gente consegue, ao ter essa estruturação mais sistêmica, eu consigo agora já pensar em ter um virtual mais próximo do físico. Aí a gente já tem condições agora de ter um aplicativo. A partir do mês que vem nós teremos o aplicativo dos nossos clientes e muito em breve teremos o aplicativo da nossa equipe de vendas. Nós passaremos a ter toda a nossa cauda longa expostas em painéis touch que vão estar dentro das nossas lojas físicas. Então eu posso economizar, digamos assim, no mostruário. Ao ter o nosso catálogo virtual, eu posso ambientar os espaços, expor menos fisicamente, porque o cliente vai ter acesso através do catálogo virtual na loja a conseguir ver todo o nosso mix. Então, se torna esse espaço aqui mais agradável para receber o cliente. Então são várias ideias que estão surgindo, mas tudo isso sendo feito com muito bem pensado, sempre com teste, porque a gente não quer perder um dos maiores valores que essa empresa tem, tá? Que é o conservadorismo. Bom, você deve ter visto aí, né? Nos últimos anos, muitas lojas tradicionalíssimas do varejo capixaba quebraram. Aqui, a realidade foi diferente. Eles resolveram usar tecnologia para facilitar o processo de compra dos consumidores e, é claro, perpetuar o negócio. Para sobreviver nos novos tempos, é fundamental oferecer um atendimento ágil e intuitivo no ambiente digital. Isso porque a pandemia mexeu com os hábitos de consumo, impulsionando o e-commerce. Em todo o país, as vendas online tiveram crescimento exponencial, passando de 36 bilhões de reais em 2016 para 187 bilhões em 2022. Em 7 anos, o valor bruto total movimentado foi de 628 bilhões de reais. De acordo com o levantamento do governo federal, nesse mesmo período, as empresas do Espírito Santo venderam quase 40 bilhões de reais pelo comércio eletrônico. E as vendas online no Brasil devem continuar crescendo. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a movimentação vai passar dos 200 bilhões de reais no ano que vem. Essa empresa de tecnologia de Vila Velha, com mais de 300 funcionários, desenvolve soluções de aplicativos e contribui com o processo de transformação digital da Cipolate. Rayane, você é uma transformadora de negócios, né? Tira negócios da era arcaica e coloca na era moderna. Eu queria entender como é que foi esse caso específico de uma grande varejista que chega até vocês pedindo uma solução dessa. A Cipolate quis trazer nessa metodologia nova de transformação a melhor prática do usuário poder estar ali na ponta utilizando um aplicativo, né, que nós estamos desenvolvendo o app do vendedor, o app do usuário, então com várias funcionalidades, com uma prática melhor, com uma experiência melhor.
Então isso a gente está trazendo para dentro da Cipolat uma era de fato de transformação digital. Tanto o aplicativo dos clientes como o dos vendedores foram desenvolvidos pelos profissionais da GlobalSys. Eles prometem até mudar o horário da famosa promoção. Aquele desejo de ter um produto, aquela dinâmica de você estar assistindo uma televisão e ver aquele produto em questão que você quer, você vai poder encontrar com o detalhamento, com a facilidade, com a agilidade de compra e vai ser entregue na sua casa da forma mais respeitosa possível, de uma forma mais correta, em dia, em casa, como o Cipolat sempre fez. A hora que for. Cipolat 24/7 agora. A empresa tem 160 clientes em 3 estados brasileiros. Já construiu mais de 30 aplicativos. Em 2022, faturou cerca de 40 milhões de reais. Para esse ano, a previsão é de crescer 13%. Nada hoje é mais importante do que a gente pensar na tecnologia. A tecnologia ela te traz remuneração, ela te traz uma volta melhor, ela te traz uma experiência melhor, ela traz para o seu cliente, para todos os nichos de mercado, não só para o varejo, uma rentabilidade melhor. Então, assim, uma hora a empresa, aquela que não está pensando ainda, vai chegar um momento que ela vai ter que pensar em trazer tecnologia para sua casa. Automação e controle de processos é o principal trabalho do engenheiro de robótica. Eles atuam nas empresas, mas principalmente nas indústrias. Essa é uma profissão em alta. Foi durante a faculdade de Engenharia Elétrica que o Matheus começou a se interessar pela área de robótica. Além das matérias previstas na grade do curso, estudou controle e automação. No decorrer do curso, a partir do 6º período, a gente começa a optar por matérias específicas, que são as chamadas optativas. Nessas matérias, a gente tem a escolha de seguir uma ênfase. No caso, automação e controle, por exemplo, na engenharia elétrica é uma ênfase, sistemas de potência é outra ênfase, computação é outra ênfase. Eu decidi seguir automação e controle, que é voltado também para a área de robótica. Atualmente, Matheus trabalha para uma empresa que presta serviços para uma mineradora. Está desenvolvendo um projeto parecido com este aí, de automação da rede de tratamento de esgoto. Nós estamos desenvolvendo uma estação de tratamento de efluentes, onde existe uma lógica de programação por trás, com controlador lógico programável, para fazer com que o efluente saia das regiões mais baixas, de nível mais baixo, e encontre a estação de tratamento de efluentes. Para existir essa lógica, eu preciso de uma base forte de automação e controle, que também é a mesma base envolvida para a parte robótica. Nós temos algumas bombas submersas que receberão sinais, que a gente chama de sinais 420, que serão controlados para que esse efluente, esse fluxo, possa subir e seguir seu caminho, até chegar na estação de tratamento de efluentes. Matheus destaca que a robótica veio para ajudar no dia a dia de nós seres humanos, mas o grande desafio é fazer com que as pessoas entendam isso. Afinal de contas, é um caminho sem volta. Todo o ambiente industrial, na produção de automóveis, na produção alimentícia, na indústria alimentícia, isso é muito forte. Hoje em dia a gente não consegue falar de alta produção sem tratar de robótica e automação. É impossível. Porque deixando isso de lado, deixando a automação e a robótica de lado, a gente precisa voltar para a produção manufatureira, que é alguém produzindo esse celular, produzindo artesanalmente, o que é inviável. Nos últimos anos, os avanços das tecnologias trouxeram mais velocidade para a internet e também para o processamento de dados nas máquinas. Essas mudanças favorecem o desenvolvimento de projetos na área da robótica. Fundamentalmente, o crescimento da capacidade de processamento e da capacidade de comunicação, aí entra inclusive 5G e esperamos 6, 7, 8G para frente, né? Isso ajuda bastante. Então isso contribuiu significativamente. Você tem algumas áreas, por exemplo, que são muito típicas, por exemplo, na indústria, né? A CST tem um robô que faz simplesmente o carimbo naqueles
rolos de chapas, né? Eles fazem essas chapas aí, o laminador a tiras que fala, né? Você tem que carimbar. Só que aquele ali sai a 300 graus da produção. E você tem que carimbar quente. Uma pessoa ali é um risco enorme. Então o robô não tem esse problema. Carimba sem problema. Os ambientes inóspitos, como pintura na indústria automobilística, né, soldagem na indústria automobilística, na indústria naval também, são áreas de muito risco, né, e muito insalubres. Então, a aplicação de robótica, e nessas áreas industriais, a robotização começou já nos anos 80. Né, a Volkswagen, se você for visitar as fábricas Volkswagen, Ford, etc., o nível de robotização é muito alto, exatamente porque tem esses setores. Aí entra uma dicotomia, né? E vem o pessoal, você vai tirar emprego das pessoas? Na verdade, você vai criar novas frentes de trabalho, só que são frentes de trabalho que demandam uma capacitação muito grande. O professor Mário dá aulas para alunos de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFES e é coordenador do Laboratório de Automação Inteligente e Robótica da instituição. Acompanhamos testes de alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. Esse aí é um robô que simula o trabalho de um caminhão de entregas. Enquanto ele circula, drones levam as encomendas. Se você olhar aqui no nosso laboratório, nós trabalhamos com robôs móveis. São veículos que têm capacidade de movimento com uma certa inteligência agregada, ou seja, eu consigo fazer com que eles se movam de forma autônoma. Hoje, por exemplo, os robôs, esses mesmos que você está vendo aqui, têm capacidade sensorial muito grande, de maneira que são capazes de perceber o entorno, ou seja, perceber a presença de pessoas, a presença de obstáculos. Por exemplo, os robôs guia, eles têm que perceber a presença de uma pessoa e se aproximar dessa pessoa para oferecer o serviço de guia. O Igor está na reta final do curso de Engenharia Elétrica e, usando um robô, está estudando formas de avançar com a automação de veículos para o trabalho de conclusão de curso. O meu projeto é utilizar essa plataforma móvel para o robô conseguir se orientar melhor no espaço. Porque tem várias formas dele conseguir fazer isso, seja ele com odometria, que é um método que utiliza o sistema de rodas do encoder, o sistema de câmeras, e o meu projeto é justamente melhorar esse sistema para o robô se orientar melhor no espaço com a menor margem de erro, para aí sim ele rodar algoritmos. Então a ideia é você juntar vários sensores para ele estimar melhor a localização dele no espaço. Igor pretende seguir na área da robótica. O professor destaca que ele está no caminho certo, já que a engenharia elétrica pode ser um dos pontos de partida. A engenharia mecatrônica é você pode também com engenharia elétrica, com engenharia de controle e automação e até com engenharia mecânica, porque na verdade robótica envolve partes de mecânica, você tem eletrônica, porque você tem toda a computação embarcada, sensores, etc. Daí vem a mecatrônica que junta essas duas coisas, né? E mais a parte também de computação, porque você tem que programar. E aí você tem também a parte de comunicação, para a pessoa saber como que você comunica com esses veículos, né? Agora, fundamentalmente, a mecatrônica, que é o que mais se aproxima de robótica, ela envolve mecânica e eletrônica. Mas a robótica em si também demanda conhecimento de controle e automação, isso vem da engenharia elétrica e da engenharia de controle e automação, vem muito isso, modelagem, né? E também a parte de programação. Tem que complementar a sua formação. O salário de um profissional júnior na área de automação em uma grande empresa chega a quase R$7 mil, podendo passar dos 10 mil em níveis mais avançados de experiência. Sobre os impactos das novas tecnologias nas nossas vidas e nos negócios, eu conversei com a Viviane Martins, CEO da maior consultoria de gestão de pessoas e negócios do país, a Falcone. Olha aí. Como que a inteligência artificial e as novas tecnologias, de maneira geral, estão sendo implementadas nos negócios? Olha, Ricardo, eu acho que primeiro tem um espaço que é imenso, né? Eu digo que a oportunidade ela é para todo porte de empresa, para todos os setores da economia. Isso é uma coisa importante da gente entender. Não é exclusivo do varejo, não é exclusivo do setor financeiro, que, claro, são setores que, por exemplo, em termos de transformação digital, eles saíram na frente aqui no Brasil, eles têm um tráfego de dados, né, enorme, mas é para qualquer setor. Por quê? Porque a inteligência artificial, do nosso ponto de vista, ela serve para a gente resolver problemas, para a gente desenvolver melhores soluções, melhores experiências para os nossos clientes.
Então, ou seja, se a gente tem resultados que precisam ser gerados, resultados que precisam ser melhorados, tem espaço para a gente fazer isso de uma maneira mais assertiva, mais rápida, e para isso o veículo, o meio é a tecnologia. Viviane, quando a gente atua no mercado de empresas médias, tenho contato com muitos CEOs que querem iniciar a transformação digital do negócio, mas não sabem por onde começar. Por onde começar? Pelos dados. Porque os dados, eles funcionam como um combustível para qualquer nível de ciência de dados que a empresa pretenda aplicar. Por que eu usei o termo ciência de dados e não inteligência artificial? Porque a ciência de dados, ela te permite pensar de uma maneira um pouco mais ampla, desde estágios mais básicos até estágios muito avançados como machine learning e etc. Tudo que a gente está vendo, inclusive com o ChatGPT, tudo que está acontecendo está num estágio um pouco mais avançado. Não significa que uma empresa média não possa adotar tecnologias do estágio mais avançado. Claro que pode. Mas o ideal é que ela faça uma análise do que é realmente necessário para o resultado que ela precisa, para o problema que ela tem que resolver. Parece algo simples? Sim, mas aquilo pode transformar os resultados de uma empresa. É a gestão à vista automatizada, ali num dashboard, quando você vai numa empresa e vê ali um computador cheio de indicadores em tempo real. Mas principalmente se os indicadores forem bem estabelecidos, porque aí também tem uma mágicazinha. Por quê? Porque se você estabelece os indicadores corretamente conectando coisas mais estratégicas com as coisas táticas, com as coisas operacionais, você tem essa lógica de desdobramento, realmente você vai ter uma boa visibilidade da sua gestão. Viviane, voltando à questão da inteligência artificial, a gente tem visto o fenômeno do ChatGPT, ou ChatGPT, ou até que ponto a inteligência artificial vai substituir postos de trabalho. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que vai sim. E eu particularmente não gosto muito assim, do negacionismo, do tipo, não vai acontecer nada. Claro que vai. Se os robôs fossem mais baratos, eles já estariam nas fábricas. E quanto mais a gente consegue ser criativo para viabilizar tecnologias mais baratas, menos caras, mais aceleração isso vai ganhar. Então eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, pensando em como requalificar a mão de obra. Outros tipos de emprego vão surgir e não é só emprego de tecnologia, porque eu acho que na medida em que as empresas se tornam mais competitivas, e eu enxergo não só a inteligência artificial, mas outros tipos de tecnologia como um belíssimo empurrão para essa competitividade, claro, você gera mais emprego, investimento, renda, e você vai precisar de outros tipos de profissionais. Quais são as profissões do futuro que devem surgir ou já surgiram com esse advento, em especial da inteligência artificial? Essa é uma resposta que eu vou fazer um pouco polêmica, tá? Primeiro, porque tem muita gente que pensa nas profissões do futuro somente naquelas ligadas às ciências de dados, ao campo de tecnologia. E o que eu tenho visto, tá? Que essa interface, pessoas, por exemplo, que conhecem de negócios, de processos, com os cientistas de dados, com os arquitetos de dados, essa fusão é que tem sido muito, muito eficaz. Agora, o ponto que eu vejo vai ter muito espaço para muitas profissões. Agora, eu acho que vai exigir das pessoas cada vez mais criatividade, capacidade analítica e capacidade de mudança, gestão de mudança. Muita inteligência emocional, capacidade de você fazer liderança de times, liderança de mudanças, isso vai ser fundamental. Eu acho que vai ser sempre um espaço para isso, porque isso ainda é muito humano, Eu lembro também que por trás de todo algoritmo tem um ser humano construindo o algoritmo, fazendo com que o algoritmo aprenda, e aí sim você tem aquilo caminhando com mais velocidade. Ótimo. Tá aí, futuro do trabalho, novas tecnologias, com Viviane Martins, CEO da Falcone. Viviane, obrigado e parabéns. Obrigado a você. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, o que aconteceu de mais importante no mundo dos negócios do Espírito Santo essa semana. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e no meu Instagram, @Ricardo Frizeira. A gente volta já, fica aí. O que aconteceu de mais importante no mundo dos negócios do Espírito Santo, você confere a partir de agora no quadro Fatos Relevantes com a Fernanda Batista. A produção de petróleo e gás no polo Cricaré, no norte do estado, cresceu 260% desde que a norueguesa Seacrest assumiu a exploração em 2021, passando de 829 para 2,8 mil barris por dia em abril deste ano.
No mesmo mês, a companhia tomou a frente das operações no Polo Norte Capixaba e a produção voltou a subir, chegando a 5,5 mil barris de petróleo e gás diariamente. O objetivo é triplicar a produção até 2025. Além de revitalizar poços maduros, a empresa quer perfurar 300 poços em 5 anos e recuperar outros 200 que foram abandonados pela Petrobras. A onda da profissionalização do futebol no Brasil chegou ao Espírito Santo. Um grupo de empresários capixabas assinou um acordo para tornar o Rio Branco uma sociedade anônima de futebol. Nós começamos a olhar uma série de oportunidades para o mercado. E o Renato trouxe para nós, né, enquanto grupo de sócios, analisarmos do ponto de vista não só da paixão, que temos muito também pelo futebol, mas também do ponto de vista de negócio. E a gente foi matador, assim, né? A tese é muito interessante, o futebol no Espírito Santo precisa de destaque, do merecido destaque, eu acho que a gente tem condição de ajudar. E a gente chegou na tese, né, e acabamos aí concluindo a negociação com o Rio Branco para fazer essa SAF. Nos próximos 10 anos, o time vai receber 50 milhões de reais em investimentos. O objetivo é colocar o Rio Branco entre os 40 melhores do Brasil no ranking da CBF. O nosso planejamento, Fernanda, é que a gente até 2030, né, esteja jogando consistentemente a Série B. Então o planejamento é colocar o Rio Branco ali entre os 40 primeiros clubes do ranking da CBF, que vai mostrar que a gente vai estar nesse caminho. E esse é o nosso planejamento aí de médio prazo para o Rio Branco. Em julho, será inaugurado um beach club na praia de Camburi, em Vitória. O investimento inicial é de 3 milhões de reais, realizado por investidores capixabas e um europeu. Vai ser construído em várias etapas. A primeira etapa que a gente está pretendendo entregar mais ou menos daqui a um mês e meio, 2 meses no máximo. A segunda etapa vai ser a cobertura total da obra. Depois liberação junto à Prefeitura, o IFAM e os demais órgãos para usar o segundo pavimento. Não vai ser um quiosque comum, não vai ser uma área comum. A gente vai vender realmente uma experiência ao cliente. Então, acredito que mais um mês e meio a gente já está liberando essa obra e já começando com um evento legal. O Oasis Beach Club está sendo construído nos espaços dos antigos quiosques K8 e K9. Terá 800 metros quadrados de área construída e 1.100 metros na areia. Terá opções de esporte, lazer e 2 espaços de gastronomia. A gente vem para preencher o que a gente chama de um vazio urbano. É uma área esquecida entre 2 bairros, então a gente vem ali para movimentar aquela área com esportes, com lazer, com entretenimento, com cultura, com gastronomia, buscar esse grupo de entretenimentos para atrair o público para um diferencial que vai ser para a Vitória. Para rever esses e outros conteúdos, não esquece de ir lá no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e também no meu Instagram, @RicardoFrizeira. Te agradeço pela companhia até aqui e te espero de novo para falar de coisa relevante domingo que vem. Valeu!